Então, irmãos, continuando a ministração no livro de Atos, né? O estudo no livro de Atos, lá nós paramos no capítulo 19, nós comentamos a respeito da manifestação do Espírito Santo, capítulo 2, no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 19, por que tem aquela manifestação pontuais com aqueles grupos e qual é a regra, né? Que a regra é, todos que creem recebem o Espírito Santo, né? Então a gente não entende que existe após a conversão uma segunda bênção. Você pode ter uma manifestação ou não, mas isso é a critério do Senhor. Então, para você entender com mais clareza o que nós falamos, então você tem que assistir a aula anterior. Mas ali no capítulo 19, no versículo 12, nós percebemos que Paulo está ali naquela escola do tirano, pregando todos os dias, né? Pregando a palavra e fazendo muitos sinais e prodígios. E lá no versículo 12 mostra que as pessoas pegavam o lenço de Paulo, né, os lenços e aventais de Paulo, e levavam para que as pessoas fossem curadas de enfermidades e de espíritos malignos, e libertas de espíritos malignos. Então a gente lendo esse texto, dá a impressão que isso era uma coisa que os apóstolos estavam incentivando, que eles promoviam. Isso não, isso foi uma iniciativa do povo. Deus permitiu de forma pontual que aquilo acontecesse, até para mostrar que aquela pessoa, que a quem eles estavam se referindo, que era o responsável por todas aquelas curas e todos aqueles sinais, que era Jesus, realmente estava vivo. Mas não para que aquilo fosse imitado e que aquilo fosse dado continuidade. Então, quando Pedro curava com a sombra, ele não ficava, como nós falamos lá atrás, não ficava fazendo propaganda, fique na calçada que eu vou estar passando tal hora, e quem estiver na calçada vai ser curado. Se você não estiver na calçada e não receber minha sombra, você vai perder sua bênção. Não tinha nada disso. Isso era uma coisa que o povo estava fazendo, porém não existia um incentivo, um incentivo por parte dos apóstolos, né? Uma aprovação da parte dos apóstolos, ou um ensino específico para que isso acontecesse. Isso é uma coisa que era pontual, mas não era para ficar sendo repetida, principalmente como nós vemos nos nossos dias, né? Aí tem no versículo 13 um fato curioso de uns filhos de sacerdotes lá, do sacerdote Cefas, que esses filhos dele estavam querendo expulsar o demônio de uma certa pessoa, e falou: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós expulsamos o espírito que está em você. Aí o demônio respondeu: olha, conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas vocês quem são? E acabou partindo para cima deles, e eles acabaram saindo correndo sem roupa, né? Por que isso? Porque muitas vezes nós usamos o nome de Jesus, irmão, de forma mística, como se fosse um amuleto, mas sem qualquer realidade. Paulo, quando falava em nome de Jesus, Pedro, quando falava em nome de Jesus, e nós, quando falamos em nome de Jesus, nós temos que ter ligação com aquele nome, nós temos que ter intimidade com esse nome. Esse nome tem que fazer parte da nossa vida, e nós fazemos parte desse nome. As coisas têm que estar juntas, têm que estar amalgamadas, e muitas vezes nós temos o nome simplesmente como um nome, né? Como um nome, simplesmente como um chavão, como se fosse um mantra que eu tenho que estar repetindo para as coisas acontecerem. Não, se eu falar em nome de Jesus isso vai acontecer, não. Aquilo tem que ser uma realidade na nossa vida, e por isso aconteceu o que aconteceu com aqueles rapazes, né? E indo lá para o versículo 23, como nós sabemos, Paulo estava em Éfeso, e Éfeso existia o templo da grande deusa Diana, que nós vamos estar mostrando agora. O templo era um templo magnífico, muito bonito, considerado inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que não existe mais, né? Nenhuma dessas 7 maravilhas existem mais, e o templo da grande deusa Diana estava entre essas 7 maravilhas do mundo. Então era um templo magnífico, muito bonito, e os cultos eram feitos lá, eram cultos muito de ordem sensual, sexual, muita bebida, né? Também eles prestavam culto também ao deus do vinho ali, além de Diana. Então as pessoas se embriagavam, tinham relações sexuais, porque existiam mulheres que eram preparadas para isso, que eram sacerdotisas, prostitutas cultuais, né? Que eram essas sacerdotisas que faziam e esses eventos aconteciam todos ali. E só que com o tempo, né, isso também criou-se um problema social, que essas mulheres, essas sacerdotisas, elas às vezes engravidavam, e quando engravidavam elas eram expulsas ali do círculo religioso, e acabavam ficando no abandono.
E às vezes aquelas crianças nasciam, talvez aquelas crianças também ficavam abandonadas. Então isso criou um problema social, que era uma coisa que o Evangelho veio também para resolver. Então, uma vez que esse culto fosse eliminado, então esse tipo de problema social também era eliminado junto, né? Só que isso trouxe também, no período que Paulo estava lá, um problema, porque as pessoas já não estavam mais frequentando os cultos de Diana, já não estavam comprando mais os artifícios, os santinhos de Diana, aquela coisa toda. Então o pessoal que vivia disso, desse comércio, desse artesanato, né, começaram a sentir no bolso, né, o prejuízo, porque ninguém estava mais comprando aqueles apetrechos ou aqueles objetos, né, de adoração. E isso acabou trazendo problema e trazendo perseguição para Paulo também. E no lado, irmão, para o capítulo 20, então Paulo continua a sua caminhada. Ele vai ali, vai para uma das cidades ali que ele estava evangelizando, reencontra com alguns irmãos, prega o evangelho. Tem até um fato também curioso, que ele estava pregando na madrugada e um irmão estava na janela, chamava Eutico, esse irmão, e ele acabou, por causa da luz, né, acho que da fumaça, das tochas que as pessoas tinham na mão, que ele acabou pegando no sono, caiu lá da janela, estava numa parte alta da casa, caiu morto, né? Acabou morrendo na sua queda, e Paulo foi lá e orou por ele, o ressuscitou e alegrou os irmãos novamente. Aí Paulo também, né, dentro do capítulo 20, ele manda chamar que ele já não estava mais em Éfeso, mas ele manda chamar os irmãos em Éfeso, né? Os presbíteros em Éfeso, e os aconselha, né, para que eles sejam firmes no Evangelho, para que eles não sejam corrompidos, né, porque Paulo já estava prevendo que o comércio ia entrar no meio da igreja, que ele fala assim: olha, quando eu estive no meio de vocês são testemunha que eu nunca cobicei de vocês ouro nem prata. Paulo fala para aqueles irmãos: eu nunca cobicei de vocês, essas minhas mãos trabalharam para o meu próprio sustento, porque esses irmãos sabem que Paulo também produzia tenda, né? Então, quando ele não conseguia o sustento através da pregação do Evangelho, por algum motivo, por viagem ou sei lá, ele não podia ser sustentado pelos irmãos, ou se alguma coisa acontecia, que a oferta não chegava, seja lá o que for, ele trabalhava. Ele falou assim: eu nunca me recusei a trabalhar, e nunca cobicei prata e ouro de vocês. Então, para que vocês tomem cuidado, que vai surgir no meio de vocês pessoas com esse objetivo, tá? Homens gananciosos que vão trazer puxar o rebanho não para Cristo, mas vão trazer o rebanho para ser seguidores dele. Então a pessoa está usando até o nome de Cristo às vezes, mas as pessoas não estão seguindo a Cristo, estão seguindo aquela pessoa. Então ele falou: tomem cuidado com isso, fiquem acautelados, que esses lobos vão surgir no meio de vocês. Então quem ouve, entenda, né? E do capítulo 21 até o capítulo 25, nós percebemos também, Paulo, ele visitou lá a casa de Felipe. Felipe tinha as suas filhas, né? E juntamente com Felipe tinha Ágabo, né? E Ágabo fez uma previsão, ele profetizou para Paulo que ele não deveria ir para Jerusalém. Até pegou um cinto de couro, enrolou no corpo e tal, e fala que essas filhas de Felipe, elas eram profetisas também. Por que eu estou destacando isso aqui? Porque aí aqui a gente ainda vê, irmãos, alguns resquícios da velha aliança. Essa forma, por exemplo, esse Ágabo, ele era um profeta, era um homem de Deus, era um judeu cristão, convertido, mas ainda tinha aquelas práticas. Pegou um cinto, enrolou no corpo, para falar: olha, o dono desse cinto vai sofrer muito em Jerusalém. Então essa parte, essa dramatização, né? Isso era muito próprio lá do Velho Testamento. Nós não percebemos isso sendo dado continuidade. Mas por quê? Mas por que Ágabo agiu assim? Não era Deus? Não, era Deus, dentro da revelação que ele tinha, dentro do momento que ele estava vivendo, que era um momento de transição. Por isso, essas coisas, quando nós estivermos lendo o livro de Atos, nós temos que ter esse cuidado e saber separar por que algumas coisas aconteciam ali, que a gente hoje, para nós achamos absurdo, ou achamos absurdo, estranho, ou às vezes queremos repetir, né? Então não é nem para achar estranho, nem para repetir. Era uma coisa daquela época, e hoje o Evangelho como é, a profecia hoje é a palavra de Deus também, né? Muita coisa você vai entender simplesmente por ler a palavra de Deus. Também aqui nesse espaço entre o capítulo 21 e o capítulo 25, né? Paulo, ele vai para Jerusalém, e Paulo, ele faz um voto, né? A Bíblia fala que ele vai lá para Jerusalém para cumprir um voto.
Então aí a gente fica estranhando, né? Mas peraí, mas Paulo não era cristão, o que ele vai fazer em Jerusalém? Rapa a cabeça, cumpre um voto, além de cumprir o voto, ainda paga para as pessoas que estavam com ele para cumprir o voto também. Bom, mas Paulo não era da graça, ele não está voltando para a lei, aquela coisa. Então, de novo, transição. E por que Paulo teve essa atitude? Mas Paulo já tinha mais clareza, irmão Nelson, ele já entendia as coisas diferentes. Fosse Pedro, se fosse... Não. Paulo, ele era cristão sim, mas ele continuou sendo judeu, irmãos. Ele não deixou de ser judeu. Ele não estava fazendo aquilo porque ele achava que ele estava querendo cumprir a lei. Ele estava fazendo aquilo porque ele era um cidadão judeu. Então ele estava lá no dia da festa, ele fez aquilo que a lei lá, que o costume, né, que a cultura pedia, mas não necessariamente porque ele estava querendo praticar ou estava tendo uma recaída. Não, Paulo acho que teve uma recaída aqui nesse texto, então ele acabou, acho que sentiu saudade lá das práticas, eu estou aqui por aqui mesmo, então vou ficar por aqui. Não, é porque ele era judeu e como ele estava ali na festa, para ele era uma coisa absolutamente normal. Era absolutamente normal para ele, não tinha problema nenhum. Seria estranho, talvez um gentio fazer aquilo, mas não para Paulo. Tá? Porque ele ainda continuava judeu, apesar de ser um cristão, mas não fazia aquilo por uma questão de cumprimento, mas por uma questão de hábito mesmo cultural. Mas mesmo assim Paulo vai para lá, ele é descoberto que Paulo está lá através de alguns judeus, então ele recebe uma nova perseguição, acaba apanhando bastante e é levado lá para o Sinédrio. O que é o Sinédrio? Nós vamos também mostrar uma foto do Sinédrio, porque a gente ouve essas palavras na Bíblia e ficamos meio perdidão, né? Então o Sinédrio era uma assembleia, né? De aproximadamente de 70 pessoas, né? Então vamos ver que tem um pessoal de um lado, pessoal do outro. Normalmente eles ficavam nesse formato para que todos pudessem estar olhando aquela pessoa que estava sendo julgada. Tinha os escribas ali, tinha algumas pessoas que poderiam assistir, mas o sinédrio mesmo era composto por essas 70 pessoas e o sumo sacerdote. Esse era o grande sinédrio em Jerusalém. Existiam sinédrios menores, que eram compostos de 23 pessoas, mas o grande sinédrio mesmo, onde inclusive Jesus foi julgado e Paulo estava, era esse sinédrio maior que era em Jerusalém. Nem todos eram igual a esse que os irmãos estão vendo na foto aí que está sendo exposta. E nesse dia, né, nessa reunião que está registrada ali no capítulo 23, que Paulo estava sendo julgado no Sinédrio, então quando ele começou a dar o seu testemunho do porquê que ele estava ali, que ele estava pregando a Jesus, o Messias prometido, aí o sumo sacerdote pediu para que desse um tapa no rosto de Paulo, desse um tapa na boca de Paulo, né? E quando Paulo foi ferido dessa maneira, ele repreendeu o sumo sacerdote, né? Ele falou assim: ó, parede branqueada ou parede caiada, né? Você está aí para me julgar segundo a lei de Deus, e contra a lei você manda me bater? Quem é você para estar me batendo? Tipo assim, Paulo fez um insulto, né? Aí alguém pode dizer: mas Paulo perdeu a linha, né? Acho que Paulo perdeu o Paulo é tão paciente, mas ali acho que ele perdeu. Não, tem nada a ver, irmãos. Por isso que a gente precisa conhecer o contexto. Aí as pessoas falam assim: como você pode falar assim do sumo sacerdote? Aí Paulo fala: eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, né, que nós não podemos não podemos falar contra o ungido do Senhor. Mas essa fala de Paulo é uma fala irônica. Ele sabia que aquele homem era o sumo sacerdote. Há quem diga que não, há quem diga que Paulo talvez tivesse com problema de visão, não estava enxergando direito, mas com certeza Paulo foi irônico ali, e ele falou dessa maneira, que não se pode falar como sumo sacerdote, porque provavelmente aquele homem que estivesse ali na posição de sumo sacerdote não estava realmente, porque dentro da linhagem araônica, dentro da linhagem de Arão, talvez ele fosse ainda sumo sacerdote que pagava lá para Roma para poder ocupar aquele cargo. Não sei se os irmãos lembram, lá no tempo dos Macabeus, muitos, para assumir a função de sumo sacerdote, ia lá e pagava para o império para que ele pudesse ter aquela posição. E provavelmente esse Ananias talvez tivesse lá de forma profissional, não realmente de forma vocacional. Talvez nem ele fosse um judeu legítimo, talvez ele fosse até da família de Herodes, lá dos idumeus. Então tem uma possibilidade muito grande dele nem ser um judeu legítimo, né? E talvez por isso Paulo não o respeitou. Isso
É uma linha, mas existe a linha que fala que Paulo se enganou, ele estava muito cansado, não viu direito, então os irmãos escolhem qual das duas. Eu acho que Paulo foi irônico, sim. E aí depois ele foi julgado pelo Sinédrio, aí ele ficou preso e aí teve homens que estavam que fizeram um voto de não comer enquanto não matasse a Paulo. Então, enquanto Paulo estava preso, então tinha pessoas tramando contra a vida de Paulo. Ele ficou preso ali em Cesareia. E aí um rapaz que acho que era parente de Paulo ouviu aquela conversa, contou lá para o soldado, lá para o responsável lá do exército romano, que eles estavam tramando contra Paulo. Então deram uma proteção maior a Paulo, e esses homens provavelmente morreram de fome, porque se eles foram fiéis ao voto, eles não mataram Paulo, não foi dessa vez, né? Mas eles prometeram que só iam comer depois que matassem a Paulo. Então Paulo ficou nessa prisão de Cesareia durante 2 anos, e durante esses 2 anos ele deu o seu testemunho para homens muito influentes na época, no caso que era Félix, foi um deles, que interrogou a Paulo. Ele deu o seu testemunho para Festos e para Agripa. Mas por que Paulo ficou preso e deu o testemunho para esses homens? Porque esses homens, eles tinham uma cabeça diferente de uma cabeça de um judeu ortodoxo. Muitos eram romanos mesmo. Festos e Félix era romano. Agripa já tinha uma... já era mais para o lado dos judeus, já era um rei, né, e já conhecia mais as tradições judaicas. E esses dois eram romanos e não estava muito aí do porquê que os judeus estavam tão querendo matar Paulo. Eles achavam um absurdo, inclusive. Falaram, não, mas esse homem não merece ser morto, ele não tem nada para ser morto, mas a gente não pode soltar, porque se a gente solta, aí os judeus vão se revoltar, porque para eles parece que é muito sério. E Agripa, apesar de já ter um apego maior até à cultura romana, tudo, né? Mas conhecia melhor a cultura hebraica, então ele também entendia até porque Paulo estava ali, mas ele via em Paulo, não achava em Paulo falta alguma para ele estar sofrendo. Então eles viam que aquilo era uma injustiça, mas para agradar os judeus, acabavam mantiveram Paulo ainda durante 2 anos ali em Cesareia, até que Paulo apela para César. Fala assim, não, eu vou apelar para César, eu não vou ficar aqui. Então o Festo falou, bom, o governador da ocasião falou, você está apelando para César você vai. Então foi quando Paulo foi colocado no navio e viajou para Roma para ser julgado lá pelo júri de Roma, porque ele era judeu, porém ele tinha uma cidadania romana pelo lugar que ele tinha nascido, que era Tarso. Quem nascia ali já nascia com essa cidadania automaticamente. Aí Paulo vai em destino a Roma. Então aí ele pega aquele navio com várias pessoas, vários criminosos e tal, dentro daquele navio, rumo a Roma. E nessa viagem tem muitos percalços. A viagem foi uma viagem muito difícil, tempestade no mar, teve muita perda de objetos, alimentos, porém a vida das pessoas foram poupadas, porque Deus havia falado para Paulo que isso aconteceria. Então foi uma viagem muito difícil, porém o Senhor os guardou até que eles chegassem num lugar seguro, que foi chamado a ilha de Malta. Aí quando eles chegaram ali com o navio meio capengando ali na ilha de Malta, aí eles desceram nessa ilha, reconheceram, aí eles foram muito bem recebidos ali pelos nativos, né, daquela ilha. E quando eles chegaram ali, aquele grupo enorme de homens, né, e você vê como a misericórdia de Deus é grande, porque tinha muitos criminosos perigosos ali. Paulo estava junto ali, mas tinha muita gente perigosa ali, a ponto que quando eles perceberam que o navio ia afundar, muitos marinheiros queriam fugir, porque eles sabiam, se a gente ficar com esse pessoal aqui, a gente vai morrer, então vamos sair correndo, e se algum deles fugir, se algum criminoso desse aqui fugir, nós vamos morrer do mesmo jeito. Então muitos marinheiros que tentaram fugir, Paulo falou para o comandante, olha, não deixe esses homens embora, porque se eles fugirem agora, nós não vamos conseguir chegar num destino seguro. Então acho que houve um convencimento e acabaram chegando. E mesmo aqueles homens ali, que eram com certeza homens truculentos, homens violentos, acabaram respeitando a Paulo, e tiveram um período de tranquilidade. Ninguém tentou fugir, ninguém tentou se matar ou tentar uma fuga forçada, né? Então, durante aquele período que eles ficaram ali em Malta, que não foi um período pequeno, foram praticamente aproximadamente 3 meses,
eles ficaram ali. Mas quando eles chegaram nessa ilha, eles foram muito bem recebidos, como nós já falamos, e eles foram preparar uma fogueira, porque estava muito frio, foram preparar uma fogueira, e Paulo estava ajudando ali na fogueira, pegando os gravetos, e de repente uma cobra pegou aqui em Paulo, né, no braço de Paulo. Aí a cobra veio, mordeu a Paulo, e Paulo acho que sacudiu a cobra lá no meio da fogueira, e tudo bem, todo mundo ficou atento, né? Agora ele vai começar a inchar, vai morrer. Esse homem foi mordido pela cobra porque provavelmente ele cometeu um crime muito grave e fugiu do mar, da fúria do mar, mas em terra o Deus pegou ele na curva, não teve jeito de escapar. Então ele estava com essa coisa, mas depois passou o tempo, Paulo ficou ali conversando, brincando, tomando seu café e tal, e tranquilo, e nada aconteceu. E aí eles perceberam que aí virou o jogo, né? Então, esse homem deve ser muito poderoso, né? Deve ser filho de algum Deus mesmo, porque para acontecer o que aconteceu não acontecer nada. Aí foi quando Paulo teve, por causa desse evento da cobra, dele ser mordido e não acontecer nada, então ele começou a saber o que estava acontecendo na cidade. Então tinha o pai lá de um dos líderes principais da cidade, da ilha, né? Que estava muito doente. Paulo foi lá, orou por ele. Ele estava, se não me engano, com disenteria. Paulo orou por ele, o homem foi curado. Então muitos enfermos da cidade começaram a vir até Paulo. Paulo começou a orar por todos e foi curado. E depois, passado esse período lá de Malta, aí acabou logicamente Paulo naquele período estabeleceu-se uma igreja com certeza ali. Muitos se converteram ali, pegaram um navio que vinha de Alexandria e foram rumo a Roma. Aí eles foram em outro navio lá para Roma. Aí chegando lá, pegaram esse novo navio, foram para Roma. Aí Paulo foi realmente para esperar o seu julgamento. Mas enquanto isso nós vemos lá já no finalzinho, no capítulo 28, estamos chegando no fim, viu, irmãos? Lá no capítulo 28, Paulo ele fica numa prisão domiciliar, né? Ele não ficou preso lá como em outras prisões, ele ficou numa prisão, praticamente numa casa, tinha pessoas guardando a casa, mas ele ficou numa prisão domiciliar. E nessa prisão ele tinha a liberdade de receber pessoas. Então ele recebia tanto judeus como gentios, e ali ele pregava o evangelho, ensinava a palavra. Então ele teve, durante esse período de 2 anos que ele ficou nessa prisão, em prisão domiciliar, ele teve a oportunidade de estar pregando o evangelho, ele teve a oportunidade de estar anunciando a palavra de Deus. E indo lá já bem para o final de Atos 28, versículo 30, nós vamos ler esses 2 versículos, e com esses 2 versículos nós damos a conclusão e encerramos. Atos 28, 30 diz assim: por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Ele alugou a casa, irmão. Preso numa casa alugada. E recebia todos que o procuravam. Então todo mundo procurava, gentio, grego, todo mundo procurava Paulo ali para aprender com ele, né? Porém muitos judeus que iam procurar Paulo, e Paulo aconselhava esses judeus, muitos deles ainda eram resistentes à pregação de Paulo. Tanto é que Paulo falou: olha, você está cumprindo em vocês aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Está um pouquinho antes, né, no versículo 27 do capítulo 28, que diz assim: porque o coração desse povo se tornou insensível, e os seus ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam e eu os cure. Então Paulo deu essa palavra principalmente para os judeus que estavam endurecidos. E no 28 ele fala: sendo assim, quero que sejais perfeitamente cientes que essa salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então logo, 29, né, logo depois de lhe admoestar desta forma, os judeus se retiraram, debatendo acaloradamente entre si sobre o que eles ouviram. Então nesse período de 2 anos ele teve vários debates, pregando tanto para judeu, para gentil. Alguns judeus se convertiam, outros eram duros. E aí no 30, onde nós tínhamos citado para ler, mas eu acabei voltando um pouco. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quanto o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo de impedimento. Esse versículo 31 é um versículo
que conclui o livro, mas é um versículo inconclusivo. Então, muitos estudiosos falam que o livro de Atos não tem fim, ele não tem um término, ele não fecha, tá? Baseado nesse versículo, que dá a impressão que tinha coisa para acontecer, e tinha mesmo, e aconteceu. Aqui não mostra a morte de Paulo, não mostra a morte dos apóstolos. Então, muita coisa aconteceu depois do livro de Atos. Mas por que o livro de Atos termina talvez de forma tão assim, sem uma conclusão, né? Tem uma conclusão clara. Porque o livro de Atos, irmãos, ele continua até hoje. O livro de Atos não se fechou, e ele só vai se fechar realmente na volta do nosso Senhor Jesus. Aí, os atos do Espírito Santo, não só através dos apóstolos, mas através da sua igreja, pelos séculos, e até os nossos dias, e aqueles que virão depois de nós, esses atos do Espírito Santo só vão terminar realmente na volta do nosso Senhor, quando Ele vier buscar essa igreja. Então, talvez por isso, o livro de Atos não tivesse uma conclusão mais clara. Ok, irmãos? Então, com isso nós terminamos de forma muito rápida, apesar de ter sido 4 aulas, mas tem muita coisa para se abordar. Fica aberto a pergunta para os irmãos. Talvez teve alguns tópicos, alguns temas, alguns detalhes do livro que não foram abordados. Talvez eu enfatizei alguns que talvez não fosse talvez tão importante, e deixei de enfatizar outros. Porém, irmãos, foi o que o Senhor nos dirigiu, e qualquer pergunta que os irmãos tiverem pode estar nos perguntando. Nós vamos estar respondendo, ou aqui no particular, ou nos comentários, né, do vídeo, né? E nós teremos o maior prazer de estar respondendo. Mas eu espero que naquilo que foi falado tenha sido de edificação a todos os irmãos. Então, que Deus nos abençoe e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.